O MXRF11 é um dos maiores fundos imobiliários aí da B3, recentemente passou a marca de 1 milhão de cotistas, mas será que está valendo a pena mesmo investir aí no MXRF11? O fundo imobiliário apresentou aí a quarta semana de queda consecutiva. Ele é um fundo de papel, e fundos imobiliários de papel estão aí sofrendo com a queda da Selic. É risco ou oportunidade? Esse é o tema do vídeo de hoje, então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários se você é cotista aí do MXRF11 ou se você está pensando em investir aí nesse fundo imobiliário. Escreva aqui embaixo que eu quero saber. E eu já começo o vídeo compartilhando essa notícia aqui do site fiis.com.br que o MXRF11 tem quarta semana sem ganhos. O fundo imobiliário encerrou ontem, dia 23, com uma leve alta aí de 0,19, cotado a R$ 10,50, e durante a semana o fundo imobiliário ficou aí no 0 a 0. O site ainda completa que o fundo imobiliário completou aí a quarta semana seguida sem ganhos, já que antes desse fechamento semanal, o fundo teve 3 semanas consecutivas de queda. Até o momento, o desempenho acumulado aí do fundo imobiliário é negativo em 1,41% no mês de fevereiro. E ele também traz aqui notícias aqui do HGLG11, inclusive se você quer que eu faça um vídeo aí do HGLG11, deixa aqui embaixo nos comentários. Então vamos lá, vamos aqui para os indicadores aqui do MXRF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 10,50, ele é um FII base 10, ou seja, sua cotação está sempre ali na casa dos R$10. Dividend Yield 13,05% nos últimos 12 meses. Fundos imobiliários de papel, eles têm um Dividend Yield mais elevado do que FIIs de tijolos, justamente porque eles investem em dívidas, certificados de recebíveis imobiliários. A maioria investe em CRIs. Então, por serem mais arriscados, o seu Dividend Yield é maior, o retorno é maior. O seu P sobre VP, ou seja, preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ele está sendo negociado hoje a 1,06, ou seja, ele está com 6% acima do seu preço justo. O preço justo aqui nessa métrica seria 1. Então ele está caro. Lembrando que o limite aqui nessa métrica é 1,10. Muita gente torce aí o nariz, para fundos imobiliários de papel eles estarem caros, porque eles investem em dívidas. É diferente aí de fundos imobiliários que investem em imóveis. Imóveis, eles se valorizam, é até justificável. Liquidez média diária aí de 12,3 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar esse fundo imobiliário. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 17,85%. Analisando aqui a cotação do MXRF11 nos últimos 5 anos, a gente vê que ao longo do tempo a sua cotação aqui avançou. A gente vê que lá em 2019 a cotação estava lá na casa dos R$6, quase R$7, e veio aqui crescendo aqui ao longo do tempo. Hoje está sendo negociado aí na casa quase ali nos R$11. A gente vê que em 2020 ele sofreu aqui uma queda brusca aqui, junto com a bolsa inteira, mas se recuperou, e a partir aqui de março de 2022 ele sofreu aqui uma alta valorização aí na sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, reinvestindo os dividendos no MX, hoje você teria R$ 1.603,05 neste fundo imobiliário. Ele é um fundo de papel do segmento híbrido, ele tem uma taxa de administração de 0,90%, um total aí de 1.069.000 cotistas, é o fundo imobiliário aí com maior número de cotistas da B3. Seu valor patrimonial, 3,32 bilhões de reais. O seu valor justo, o seu valor patrimonial por cota seria R$ 9,91. E o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota.
o seu dividend yield atual é de 13,05%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 12,48%. E aqui a gente consegue ver o gráfico aqui da rentabilidade nos últimos 5 anos. A gente vê como a rentabilidade deste fundo imobiliário ela foi crescendo aqui a partir ali de 2021, exatamente quando a taxa Selic ela começou a ser elevada. Fundos imobiliários de papel, eles são muito atrelados à taxa Selic por causa de seus indexadores. Então, se a taxa Selic começa a subir, fundos imobiliários de papel, eles têm uma rentabilidade melhor aí que fundos imobiliários de tijolos. Agora está acontecendo exatamente o contrário. FIIs de tijolos estão tendo uma valorização aí maior do que FIIs de papel. E a gente consegue ver aqui uma queda aqui na rentabilidade desse fundo imobiliário desde fevereiro aqui do ano passado. E isso impacta também no pagamento de dividendos. A gente vê que o FII MXRF11 ele paga dividendos aí constantes para os seus cotistas, nunca deixou de pagar. Mas a gente já vê aqui uma queda aqui nos rendimentos, nos dividendos deste fundo imobiliário. A gente vê que ele estava entregando 12 centavos aqui no ano passado. No final do ano passado, a partir de setembro, ele começou a entregar 11 centavos e agora o último rendimento foi de 10 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do MXRF11 em relação ao IFIX e também em relação ao CDI, a gente vê que ele vem ganhando, vem superando aí a rentabilidade desses dois índices nos 2 anos. E nos últimos 5 anos, a gente vê que ele também vem superando a rentabilidade aí desses índices. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, vai ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor para te ajudar a conquistar tua independência financeira através dos investimentos. Então não perde tempo, se inscreva e ative o sininho. E abrindo aqui o último relatório gerencial aqui do MXRF11, referente ao mês de dezembro de 2023, a gente já vê aqui logo de cara o objetivo do fundo imobiliário, que é investir em ativos como CRIs, debêntures, LCIs, LHs e cotas de outros FIIs, além de ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Então é um fundo imobiliário híbrido. O gestor do fundo imobiliário ele faz comentários aqui sobre o IPCA, sobre o GPM, inclusive eu vou deixar esse relatório gerencial aqui no primeiro comentário fixado, tá? E ele destaca aqui, obviamente, que o fundo imobiliário é o fundo aí com o maior número de cotistas aí da B3. Ele também fala aqui da 9ª subscrição que teve recentemente aí do FII, que alguns recursos aí já foram alocados. Ele é um fundo bem antigo, que teve seu início em 2012. Ele é gerido aí pela XP e administrado aí pelo BTG Pactual. E ele terminou aí o mês de dezembro de 2023 com um resultado aí de 29.246.000. Em um rendimento distribuído de 28.944.000 e uma distribuição média por cota de 11 centavos. Aqui a gente pode ver nesse gráfico o volume diário de negociação, que foi crescendo aqui ao longo do tempo. Nessa linha azul aqui mais escura, a gente pode ver o valor de mercado aí da cota. E nessa linha azul aqui mais clara, o valor patrimonial aí da cota. A gente vê, que o valor de mercado aí da cota está superando aí o valor patrimonial da cota, ou seja, o fundo está bem caro. E aqui a gente consegue ver nesse gráfico que reinvestindo aqui os dividendos, você supera aqui a rentabilidade do IFIX no MXRF11. Aqui a gente pode ver o investimento por classe de ativos aí na carteira, sendo que ele investe 73% em CRIs, ele tem 9% em permutas financeiras, ele tem aí 13% investido em outros FIIs e ele tem 5% em caixa. E esses investimentos aí, o objetivo-alvo, 45% é crédito corporativo, 24% comercial, 26% residencial, e os 5% ali no caixa. Aqui são os FIIs que esse fundo imobiliário ele investe e a exposição aqui em cada FII. No SPBJ11, por exemplo, ele tem 23% aí do patrimônio, da carteira aí de FIIs, investido nele.
o LP11 22%, né? Unidades autônomas 3, 18%, o GALG 11, que agora não é mais GALG 11, agora é GARI 11, 8,96%. Inclusive eu tenho um vídeo aqui do GARI 11, né? Eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Então, na minha opinião, é uma exposição aqui um pouco alta aqui, por exemplo, nesse primeiro fundo imobiliário, né, 23%, no segundo aqui 22%. Apesar aí dos fundos imobiliários aí na carteira aí do MXRF11 não fazerem parte aí da grande concentração ali na carteira, né, a gente está falando aqui de 23% aí, né, de um fundo imobiliário que pode apresentar, não estou dizendo que vai, mas que pode apresentar aí, né, algum problema, né? A gente não sabe o futuro. E aqui a gente consegue ver os indexadores, né, dos CRIs que o fundo imobiliário ele investe. 65% estão indexados ao IPCA e 35% estão indexados ao CDI, ou seja, tanto o IPCA como o CDI estão em queda aí na economia. E isso impacta diretamente os rendimentos aí do MXRF11. Não é à toa, né, que a rentabilidade dele está caindo, justamente porque a taxa Selic está caindo. Aqui a gente consegue ver o vencimento e o duration aí dos CRIs, né, da carteira desse fundo imobiliário, sendo que 56% eles vão vencer a partir de 2031 e o duration 13% é a partir aí de 2031. Aqui tem toda a carteira aqui desse fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada ativo e a gente vê que ele não tem aqui uma grande concentração aqui do patrimônio em cada ativo, né? O primeiro aqui, por exemplo, tem 3,65% aqui do patrimônio, o segundo 3,39%, 2,80%, ou seja, ele não tem uma grande exposição em cada ativo. Isso é muito bom porque diversifica aí o patrimônio e se houver algum problema financeiro, alguma inadimplência, por exemplo, com aquele primeiro, com esse aqui, a gente tá falando aqui de 3,65% aí do patrimônio, né, corrompido. Isso diminui o risco aí para você, investidor. Mas e então, será que vale a pena investir aí no MXRF11 depois aí dessa quarta semana de quedas, né, com esse P sobre VP aí alto? Será que vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Bom, o primeiro ponto é que você tem que ter uma visão de longo prazo, né? Fundos imobiliários são a longo prazo. Então você tem que ter uma carteira diversificada, não investir apenas aí no MXRF11, né, para você diluir o risco. O segundo ponto é que não existe aí apenas o MXRF11 na carteira, né? Tem outros ativos financeiros, né? Tem outros fundos imobiliários, inclusive de papel, que estão mais descontados. O VGIR11, por exemplo, ele está com P sobre VP de 1, ou seja, ele está exatamente no seu preço justo, né? Sendo negociado no seu preço justo. O KNCR11, ele está 3% acima do seu preço justo, bem menos aí do que o MXRF11. O CPTS11, que é um bom fundo imobiliário também, base 10, ele está sendo negociado aí com 7% aí abaixo do seu preço justo, né, 0,93. Então são bons FIIs que podem aí ter uma valorização, inclusive o CPTS11 aqui que tem um potencial de valorização aí da sua cota. Então o fundo imobiliário MX é um bom FII, sim, tem uma ótima gestão, uma boa administração, não é à toa que ele tem bastante cotistas, mas neste momento eu não estou investindo aí no MX, eu estou escolhendo aí outros ativos, inclusive o VGIR11 e o CPTS11 para investir porque eles estão mais baratos, né? São fundos imobiliários aí de papel que estão mais descontados aí para investir. E outro detalhe também é que FIIs de tijolos estão avançando aí na bolsa de valores com a queda da Selic. Então, na minha opinião, o MXRF11 ele não vale a pena. Significa que eu vou vender as minhas cotas aí do MX? Não, né? Eu vou deixar ele ali no banco de reserva, quietinho, né? Rendendo ali quietinho. Quando esse fundo imobiliário, quando a sua cotação, o seu P sobre VP baixar, aí sim eu posso pensar na possibilidade de comprar novamente cotas aí do MX. Por enquanto,
né, eu estou olhando aí outros ativos e também fundos imobiliários de tijolos que estão se valorizando bastante, tá certo? Lembrando que esse vídeo não é recomendação nem de compra ou venda de ativos. Outro ponto também é que o MX ele é um investimento aí de renda variável, então supere sua ansiedade e tenha uma visão aí de longo prazo. E você concorda comigo? Discorda? Qual a sua opinião aí sobre o MXRF11? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso Confie se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre o KNCR11, se vale a pena ou não investir aí nesse fundo imobiliário. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.